O fim das criaturas livres corresponde ao fim do Criador. A felicidade do homem está incluída na glória de Deus. Buscar a glória de Deus, glorificá-lo, conhecendo-o e amando-o, constitui a suprema felicidade do homem, a finalidade do homem. O motivo mais sublime da dignidade humana fundamenta-se na vocação à união com Deus. Se o homem existe é porque Deus o criou por amor e é por amor não cessa de conservar a existência. E o homem não vive plenamente segundo a verdade se não reconhecer livremente este amor e não se entregar ao seu Criador. Acreditamos que Deus criou o mundo segundo a sua sabedoria. O mundo, portanto, não é fruto do acaso ou de uma qualquer necessidade, de um destino cego. Acreditamos que ele procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participantes do seu ser, da sua sabedoria e da sua bondade. A existência dos seres fala-nos do amor de Deus. O homem é fruto de uma decisão providencial de Deus, que quer o melhor para ele. A razão de fundo é esta natureza amorosa e sapiente de Deus, que ao criar não está condicionada por nada. Os 7 dias da criação relatados no livro do Gênesis não deveriam ser tomados em sentido científico, em sentido das ciências naturais. Os 7 dias da criação são dias tomados em sentido metafórico. São etapas sucessivas na ação de Deus que correspondem ao equilíbrio e harmonia que contemplamos nas realidades naturais. Deus comprova todos os dias da criação que o que fez é bom. Não faz parte de sua intenção criar nada defeituoso, manchado ou marcado pelo mal. Não há seres radicalmente originados no mal desde o princípio. Isso é muito importante. Não há seres radicalmente originados no mal desde o princípio. Nem os demônios. Os demônios se fizeram maus. Veremos a aparição do mal mais adiante. Santo Tomás de Aquino, aberta a sua mão com a chave do amor, surgiram as criaturas. E São Boaventura, Deus criou não para aumentar a sua glória, mas para manifestar e a comunicar. O criado, a natureza criada, em toda a sua bondade e grandeza, é o espelho da glória de Deus. É como um glorioso resplendor da glória de Deus, através do qual os homens podem conhecer a Deus Criador. Reflete também a sua vontade, a sua grandeza e a sua beleza de modo participado. Ainda que todas as coisas criadas existam com uma consistência que podemos chamar meramente natural, não deixa de ser verdade a chamada constante ao amor com que foram pensadas e queridas por Deus. Mais ainda, segundo São Paulo, toda a criação tem gemido e sofrido dores de parto até agora. As criaturas criadas no amor e para o amor só alcançarão o gozo pleno de uma existência e uma vida para a glória de Deus, quando Deus for tudo em todos. Vinculado com a verdade da criação está a afirmação da autonomia das realidades terrestres, que nos apresenta o Vaticano II na Gaudium et Spes, número 36. Muitos dos nossos contemporâneos parecem recear que uma ligação muito mais íntima entre atividade humana e religião constitua um perigo para a autonomia dos homens, das sociedades e das ciências. Se por autonomia das realidades terrestres se entende que as coisas criadas e as próprias sociedades têm as suas leis e os seus valores próprios, que o homem gradualmente deve descobrir, utilizar e organizar, é plenamente legítimo exigir tal autonomia, pois ela corresponde também à vontade do Criador. Agora, se porém, pela expressão autonomia das realidades temporais, se entende que as coisas criadas não dependem de Deus e que o homem pode usá-las sem referir ao Criador, não há ninguém que acredite em Deus que não perceba quão falsas são tais afirmações. Na verdade, a criatura sem o Criador esvai-se. No contexto de uma autonomia assim entendida, afirmou São João Paulo II, é o homem que na realidade fica privado da própria autonomia em relação ao mundo e acaba por se encontrar de fato submetido a ele. A autonomia das realidades terrenas se vincula ao problema da ecologia, quer dizer, a preocupação pela proteção e preservação do ambiente natural.
O desequilíbrio ecológico, que supõe sempre uma forma de egoísmo anticomunitário, nasce do uso arbitrário e, sem dúvida, nocivo das criaturas cujas leis e ordem natural se violam quando se ignora ou se despreza a finalidade que é imanente na obra da criação. Também este modo de comportamento advém de uma falsa interpretação da autonomia das coisas terrenas, ou seja, que nós podemos usar e abusar da natureza, das coisas criadas, sem nenhuma referência a Deus. Claro que não podemos aceitar esse tipo de posição. Quando o homem usa essas coisas sem as referir ao Criador, causa a si mesmo danos incalculáveis. A catequese sobre a criação reveste-se de importância capital, diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, porque torna explícita a resposta da fé cristã à questão elementar que os homens de todos os tempos têm vindo a pôr-se. De onde vimos? Para onde vamos? Qual a nossa origem? Qual o nosso fim? De onde vem e para onde vem tudo, para onde vai tudo que existe? Qualquer religião procura dar resposta a estas perguntas. As duas questões da origem e do fim são inseparáveis e são decisivas para o sentido e para a orientação da nossa vida e do nosso proceder. Desde os princípios, diz o Catecismo, número 285, desde os princípios que a fé cristã teve de defrontar-se com respostas diferentes das suas sobre a questão das origens. De fato, nas religiões e nas culturas antigas encontram-se muitos mitos relativos às origens. O interesse da Bíblia concentra-se num problema de ordem superior. Não se trata apenas de saber quando e como surgiu materialmente o cosmos, nem quando é que apareceu o homem, mas, sobretudo, de descobrir qual o sentido de tal origem, se foi determinado pelo acaso, por um destino cego ou uma fatalidade anônima, ou antes por um ser transcendente, inteligente e bom, chamado Deus. É bem como escrevia o cardeal Barônio há muitos séculos. Deus não quis revelar-nos como vai o céu, mas como se vai para o céu. As tradições religiosas antigas formularam as suas intuições sobre a origem do real sob a forma que conhecemos como mito. Não é linguagem científica o mito, mas é uma expressão de uma cultura de uma época. A revelação da criação na Sagrada Escritura exprime a sua verdade envolvida por diferentes formas literárias. Por isso, a Dei Verbum, número 11, a Santa Mãe Igreja, por fé apostólica, reconhece que todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes, são sagrados e canônicos, enquanto que, escritos por inspiração do Espírito Santo, têm Deus como autor e, como tais, foram confiados à Igreja. Entretudo, quanto a Sagrada Escritura nos diz sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam um lugar único. Do ponto de vista literário, estes textos podem ter diversas fontes. Os autores inspirados puseram-nos no princípio da Escritura, de maneira a exprimirem na sua linguagem solene as verdades da criação, da sua origem, do seu fim em Deus, da sua ordem e da sua bondade, da vocação do homem e, enfim, do drama do pecado e da esperança da salvação. Lidas à luz de Cristo, na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, estas palavras continuam a ser a fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio: criação, queda, promessa de salvação. A questão das origens do mundo e do homem tem sido objeto de numerosas investigações científicas que enriqueceram magnificamente os nossos conhecimentos sobre a idade e a dimensão do cosmos, a evolução dos seres vivos e o aparecimento do homem. Tais descobertas convidam-nos cada vez mais a admirar a grandeza do Criador e dar-lhe graças por todas as suas obras e pela inteligência e saber que dá aos sábios e investigadores. Os textos bíblicos, em comparação com os avanços da ciência, falam-nos de outra coisa mais profunda e importante para a vida do homem. Remete-nos para as verdades transcendentes, falam-nos de mais além do experimental, da origem absoluta de todas as coisas. O científico e religioso são 2 horizontes de compreensão diferentes, que não podem contradizer-se, pois ambos têm Deus como autor. A fé não levanta objeções à investigação científica, antes, pelo contrário,
pois a ciência não supõe senão uma melhor compreensão das obras de Deus. Quanto mais conhecemos o criado, tanto mais nos aproximamos do autor de tudo. Há um certo tipo de evolucionismo que é incompatível com a admissão da criação. É uma ideologia materialista que afirma que a matéria tem que dar conta de si mesma e das suas próprias transformações. Existe também um criacionismo que exclui rotundamente qualquer evolução. São João Paulo II apresenta com clareza que o debate à volta de modelo explicativo da evolução não encontra obstáculos na fé, sempre que a discussão permaneça no contexto do método naturalista e das suas possibilidades. Em mensagem dirigida à Academia Pontifícia das Ciências, São João Paulo II afirmou que a teoria da evolução é, hoje em dia, algo mais do que uma hipótese, e acrescentou que uma interpretação filosófica da evolução, que não deixe lugar às dimensões espirituais da pessoa humana, chocaria com a verdade acerca da pessoa e seria incapaz de proporcionar o fundamento da sua dignidade. O que importa é deixar a criação da alma para Deus. O corpo pode ser produto de evoluções, se quiserem, de mutações, como quiserem. O problema é que tem que provar isso tudo, né? Agora, a alma de cada novo ser humano é criada imediatamente por Deus. Seja o primeiro ser humano que existiu, seja o último que está nascendo agora. O magistério da Igreja não proíbe que se trate nas investigações e disputas dos especialistas, num e no outro campo, da doutrina da evolução, enquanto busca a origem do corpo humano numa matéria viva pré-existente, pois a fé católica manda-nos sustentar que as almas são criadas imediatamente por Deus. É uma afirmação da encíclica Humani Generis de Pio XII. São João Paulo II recorda várias vezes, sublinha que não se vê dificuldade em explicar a origem do corpo do homem mediante o evolucionismo, mas que a doutrina da fé afirma invariavelmente que a alma espiritual do homem foi criada diretamente por Deus. A noção de criação não influi na visão física do mundo, mas antes remete para um plano mais profundo da compreensão da realidade, da razão à luz da revelação divina, da mesma origem de tudo, no sentido metafísico e não só temporal. E relaciona esta origem com o sentido final do mundo, a sua relação com Deus, com a história da salvação. A origem do mundo e do homem não se resolve somente com a explicação do ser natural. O mundo e o homem estão abertos a uma ordenação sobrenatural que os transcende. Foram criados com um fim, uma vocação íntima, a comunhão com Deus. Esta vocação do homem à comunhão com Deus está na raiz da sua dignidade mais alta. A fé não repele a ciência, nem a ciência deveria estar de costas voltadas para a fé. São ordens diferentes do conhecimento humano que se complementam muito bem, se não se cai em discussões estéreis. Não há, portanto, incompatibilidade entre o relato do Gênesis e as descobertas científicas. Volto a dizer, o relato do Gênesis não quer ser um ensinamento de biologia, segundo as estruturas atuais do pensamento, ou de história das causas da humanidade, segundo uma cronologia precisa. Não quer ser isso, até porque não havia nenhum repórter sentado em pedra, sabe-se qual, quando Deus criou o universo. Não havia nada, muito menos alguém para escrever o relato a partir do nada. A ciência pode iluminar muitos pontos que estão à porta da fé e permite ao homem crente compreender melhor a grandeza da criação e da vocação do homem. A fé pode dar uma dimensão mais profunda e elevada à atividade de ordem científica, enquanto o homem procura preocupar-se com outras dimensões da sua existência. Quanto à providência divina, a providência pode descrever-se como o conjunto de ações e disposições pelas quais Deus leva a cabo as suas relações contínuas com o mundo e o homem, com o fim de conduzi-las até a sua perfeição final.
Consiste, assim, num governo do mundo que abarca o que acontece na natureza e na história, o que afeta as comunidades humanas e o que tem a ver com a vida de cada indivíduo. O Concílio Vaticano II fala-nos dela como o poder misterioso que está presente no desenrolar das coisas e nos acontecimentos da vida humana. A providência, o cuidado contínuo que Deus tem com suas criaturas é uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus atua em toda a ação das suas criaturas. A Igreja anuncia a providência divina não por invenção sua, mas porque Deus se manifestou assim, quando revelou na história do seu povo que a sua ação criadora e a sua intervenção de salvação estavam indissoluvelmente unidas, faziam parte de um único plano projetado nos séculos eternos. A providência divina é um dado constante da Escritura. Deus conduz tudo o que foi criado para o bem, para o fim para o qual as criaturas existem. Deus é bom com todos e a sua misericórdia se estende em todas as suas obras. Deus guarda e governa pela sua providência tudo o que criou, alcançando com força de um extremo ao outro do universo e dispondo tudo retamente, porque tudo está nu e descoberto aos seus olhos, inclusive o que a ação livre das criaturas produza. Deus sabe perfeitamente o bem que promove e o mal que permite. E se permite o mal, é para dele tirar bens maiores. Não esqueçamos que o maior mal da história foi o deicídio, o matar o próprio Deus na paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto que o maior bem para a humanidade foi precisamente a mesma paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua consequente ressurreição e vinda do Espírito Santo. A solicitude da divina providência é concreta e imediata, cuida de tudo, desde os mais insignificantes pormenores até os grandes acontecimentos do mundo e da história. Esta convicção implica que as coisas não sucedem por acaso, não existe acaso, ou por casualidade, e que a ordem natural, causal do universo não advém de uma força anônima ou de agentes que atuem à margem de Deus. Exclui-se especialmente a fatalidade, é dizer, a ideia supersticiosa de que o homem se encontra dominado por energias ocultas do cosmos que exerceriam sobre a existência humana uma influência negativa e inexorável. Essa visão fatalista e não providente acaba na bruxaria, acaba na magia. No seu poder infinito, Deus poderia sempre criar algo melhor. Preferiu o mundo tal como é, um mundo que deve alcançar a sua perfeição. Portanto, com o bem físico existe também o mal físico, enquanto a criação não tiver alcançado a sua perfeição. Deus é a causa primeira, que opera nas causas segundas e pelas causas segundas. É Deus que produz em nós o querer e o operar segundo o seu beneplácito, como nos ensina São Paulo. Longe de diminuir a dignidade da criatura, esta verdade realça-a. Pela sua providência, Deus viu por bem que o homem fosse participante livremente da vida bem-aventurada e saiu-lhe ao encontro. Mas o homem não pode não aceitar o chamamento a tal vida bem-aventurada e considerar os acontecimentos históricos como resultado exclusivo das ações do homem, sem reparar na sua dimensão de eternidade. No entanto, esses acontecimentos dão-se nas mãos amorosas de Deus, que não quer o mal na história, mas permite-o por respeito à liberdade criada e porque desses males pode tirar bens maiores. A providência infalível de Deus não força a ação livre das criaturas nacionais. Não saberemos o sentido pleno da história até o final dos tempos. A existência de seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura é claríssimo. Também é verdade de fé a existência dos demônios, aos quais se faz referência em tantos lugares da Escritura. Jesus combate-os em muitas passagens, recolhem-se os exorcismos do Senhor como uma das suas atividades inerentes ao reino de Deus. Na vida dos santos sempre está presente a sua relação com os anjos que Deus põe ao nosso lado durante a vida terrena. Ora, os demônios são anjos, criados bons, da categoria dos anjos, mas que pecaram, foram irremediavelmente condenados,
hostilizam o ser humano e o reino de Deus, mas não podem evitar a salvação que vem de Deus, e têm liberdade vigiada para tentarem os seres humanos. Não podem fazer aquilo que Deus não permita. Enquanto criaturas puramente espirituais, os anjos são dotados de inteligência e vontade, enquanto criaturas pessoais e imortais. Excedem em perfeição todas as criaturas visíveis. O esplendor de sua glória assim o atesta. Como não são compostos de nada material, para os anjos não há possibilidade de decomposição, nem, portanto, de morte, ainda que em certas ocasiões se manifestem aos homens de forma visível, adotando a figura humana. Alguns deles, Deus confia um papel importante no caminhar do homem sobre a terra, mas outros vivem exclusivamente para louvar a Deus. Santo Agostinho diz a respeito deles: anjo é o nome de ofício, não de natureza. Deseja saber o nome da natureza? Espírito. Deseja saber o ofício? Anjo. Pelo que é espírito, pelo que faz, é anjo. Como todos os seus seres, os anjos são servos e mensageiros de Deus. Pelo fato de contemplarem continuamente o rosto de Deus, do Pai que está nos céus, eles são os poderosos executores de suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Pode parar. Os números que vamos estudar hoje referem-se a temas muito importantes da doutrina da fé e do pensamento humano em geral. Primeiro, a onipotência divina, depois a criação, a questão do céu e da terra e dos anjos e demônios, e, por fim, da própria antropologia, da concepção do ser humano, de acordo com o cristianismo. Mas esses temas acabam se tocando com muitos outros aspectos que são polêmicos, controversos, até muitas vezes ideológicos, uma temática complexa e não resolvida da teologia da criação. Esse diálogo, por exemplo, entre a criação no aspecto cristão, na visão cristã, com a sensibilidade antropológica e cosmocêntrica atuais, não é sempre pacífico. A criação questionada do maior ao menor, ou seja, da cosmologia, da origem do universo, a da origem das menores partículas subatômicas, é outro problema. Alguns endeusam a criação, dando lugar a uma espiritualidade eclética e difusa, que beira muitas... Os números que vamos estudar no Catecismo da Igreja Católica referem-se a temas muito importantes, como a onipotência divina, a criação, Deus como Criador, portanto, a origem do universo, dos anjos e dos homens. Ora, é uma temática complexa e não resolvida. Há polêmicas, controvérsias e ideologias envolvidas. Primeiro ponto, poderíamos dizer, é o próprio diálogo entre a teologia da criação, do ponto de vista cristão católico, com as sensibilidades antropológicas e cosmocêntricas atuais. Depois, a criação muitas vezes é questionada do maior, da cosmologia, da origem do universo, até o menor, ou seja, a nova física das partículas subatômicas. Alguns endeusam a criação, dando lugar a uma espiritualidade quase panteísta ou panteísta, sem religião nem criação, sem Deus Criador. Também a forte tradução da leitura bíblica no passado e dogmática é muitas vezes contestada e muitas vezes legitimamente contestada, porque estamos tratando do conhecimento que a Igreja tem sobre o assunto, da própria concepção da Sagrada Escritura. Recomendo, portanto, este estudo da Pontifícia Comissão Bíblica sobre a antropologia bíblica. É o documento mais importante que temos sobre esse ponto da antropologia bíblica, da criação. A ecologia moral, esse é um tema super atual e que muitas vezes não nos é muito fácil compreender. O sentido do homem originário, do primeiro homem, o pecado e a graça, a
questão do pecado original, da conversão, da salvação, a compatibilidade das hipóteses científicas com o mistério cristão, o evolucionismo, por exemplo, a ideologia de gênero, ao qual eu recomendo que busquem no YouTube, na internet, através das palavras Ideologia de Gênero, Manuel Santos, Nelson Pereira, procurem essa palestra que eu dei em 2008, no primeiro dos cursos de atualização dos sacerdotais, que foi apresentada em São Paulo e que em 45 minutos eu apresento, me parece, suficientemente bem essa ideologia de gênero. Depois, crer na divina providência, Deus que cria, mantém na existência e governa a existência do próprio mal. Para isso eu recomendo outra palestra minha, Deus e o Mal, que também encontram no YouTube, nas palavras Deus e o Mal, Manuel Santos, Provérbio. Depois, o poder de Deus é total e absoluto, então é arbitrário? Qual a relação entre misericórdia e justiça? A concepção cristã de universo, de história, do ser humano, estão relacionadas com essa teologia da criação. E mais ainda, se formos pensar a questão do próprio milagre como uma intromissão ou uma entrada fortuita dentro da criação, das leis da criação, da obra de Deus. Esses são os temas, essas são as discussões.